Você já sentiu como se algo estivesse profundamente errado com a forma como a fé tem sido vivida nos nossos dias? Já olhou ao redor e percebeu um cristianismo cheio de formas, mas vazio de fogo? Um evangelho pregado com brilho nos olhos, mas sem lágrimas no altar. David Wilkerson, mais do que um pregador, foi uma voz profética em meio a uma geração adormecida. Fundador da Times Square Church e autor do livro A Cruz e o Punhal, ele não ficou nos bastidores. Ele foi às ruas, enfrentou gangues em Nova York com uma Bíblia nas mãos e fogo no coração. Chorou por uma igreja morna, confrontou um evangelho diluído. Suas palavras não agradavam multidões, mas rasgavam véus, não massageavam egos, mas despertavam almas. E hoje, essa mensagem volta a ecoar, porque o juízo começa pela casa de Deus. A igreja moderna perdeu o senso de temor do Senhor. Não o medo do castigo, mas o temor reverente. A consciência viva de que Deus está presente, que Ele é santo, que Ele vê, que Ele pesa os corações. O apóstolo Pedro escreveu: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. E veja, ele não escreveu isso aos pagãos, mas aos santos, aqueles que cantam, pregam, oram, frequentam os cultos. Sim, é possível carregar uma Bíblia e ainda assim ter o coração distante do trono. É possível estar no templo e mesmo assim longe de Deus. Por que o juízo começa pela casa de Deus? Porque é nela que a luz foi acesa, é nela que a verdade foi revelada. E onde há mais luz, há mais responsabilidade. Deus não julga para destruir, Ele julga para purificar, para limpar os altares que foram contaminados. Em Ezequiel 9, o Senhor ordenou que o juízo começasse pelos anciãos, os líderes, diante do templo. Aqueles que toleraram o profano, que desprezaram o santo. O juízo não começou nas ruas, começou no santuário. Porque quando o altar se corrompe, a nação se desfaz. Hoje temos igrejas lotadas, eventos grandiosos, mas poucos momentos de quebrantamento real. Jeremias chorava, porque o povo dizia: o templo do Senhor está entre nós. Mas Deus respondia: fiz deste templo uma caverna de ladrões. Quando Deus julga, não é sempre com trovões, às vezes é com silêncio. A presença se retira. A glória se esvai, a estrutura continua, mas sem espírito. Foi o que aconteceu em Siló. O centro da adoração se tornou um símbolo de abandono. Deus retirou sua presença e o povo nem percebeu. Hoje, quantos Silós existem? Templos com placas, mas sem presença. Altares com aparência, mas sem fogo. Louvores belos, mas sem arrependimento. O mesmo Deus que salva também disciplina. O Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Se Deus está limpando a casa, é porque ainda ama. É misericórdia, porque pior que o juízo. É o silêncio, mas se resistirmos, se endurecermos, a lâmpada se apaga, o altar se esfria. A palavra já não queima. É possível continuar com a estrutura e não ter mais a presença. E aí o Espírito grita à igreja: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Apocalipse 2:5. Sim, é a igreja que ele fala, não ao mundo. A igreja de Laodiceia dizia: sou rica, nada me falta. Mas Deus via, miserável, pobre, cega e nua. O pior engano não vem de fora, é o que nasce dentro, o que cresce no coração do crente acomodado. E o juízo começa aqui, para derrubar o falso, para expor o oculto, para reacender o altar. Deus está purificando a noiva, não com maquiagem religiosa, mas com lágrimas sinceras, com fogo que queima o orgulho, com a cruz que destrói a aparência e restaura a essência. A igreja que Deus prepara não é movida por likes ou luzes, mas pelo Espírito Santo. Uma igreja que jejua em segredo, que ora com temor, que prega com verdade. Essa igreja está sendo moldada no fogo,
Não o fogo da performance, mas o fogo da correção, porque ele ainda diz: volta, ó filha rebelde, e vos levarei a Sião. Jeremias 3,14. Volta ao primeiro amor, volta ao lugar secreto, volta antes que a porta se feche. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: volta, Senhor. Não escreva por impulso, escreva como quem reconhece: eu me afastei, mas quero voltar. Porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há sangue no altar. Esse clamor não é só seu, é o eco do Espírito dentro de você. É o próprio Deus te chamando de volta para casa. Volta, filha rebelde, porque eu sou teu esposo. Jeremias 3,14. Ele ainda ama, ele ainda espera, ele ainda restaura. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Você pode ser a ponte que reconecta uma alma ao céu. Você pode ser o instrumento que reacende um coração apagado. Não silencie essa voz. Deixe ela ecoar. Deixe o arrependimento se transformar em mudança. Deixe a saudade de Deus se transformar em santidade vivida. Aqui no Vozes do Silêncio, não buscamos fama, buscamos o favor do alto. Não queremos palmas, queremos o choro no altar. Inscreva-se se você tem sede de mais da presença, mais da verdade, mais da cruz. Ative o sino, não perca os próximos vídeos. Cada palavra aqui é preparada em oração. Cada mensagem é um convite ao arrependimento. Você não está só. Você não é o único sentindo que algo está errado. Há um remanescente, há um povo que ainda teme o nome do Senhor. E juntos, seguimos olhando para a cruz. Seguimos marchando contra a frieza espiritual. Seguimos chorando, clamando, esperando, porque o noivo vem. E ele virá buscar uma noiva pura, quebrantada e cheia do Espírito. Que ele reacenda o fogo do temor. Que ele derrube os ídolos do nosso coração. Que ele encontre fé quando voltar. Fique firme. Fique com a gente. E nunca se esqueça: a presença vale mais do que qualquer estrutura. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: volta, Senhor. Mas não escreva apenas por escrever. Escreva como um ato de fé. Como quem reconhece: Senhor, eu preciso de Ti de novo. E se você sente que a igreja se afastou do temor de Deus, compartilhe o que está no seu coração. Queremos ouvir você. Aqui, cada comentário é uma oração, cada palavra um testemunho, cada desabafo um passo de volta ao altar. Comente agora: volta, Senhor, e diga o que o Espírito te falou nesse vídeo.